paciente que teve um infarto agudo do miocárdio recente e eu preciso fazer um procedimento invasivo, preciso fazer uma exo, uma endo. Eu posso atender esse paciente mesmo sabendo que faz um mês, 15 dias que ele teve um infarto agudo? É seguro? O que a literatura diz pra gente? Então é isso que a gente vai conversar hoje, beleza? Vamos lá! Só para recapitular o que é o tal do infarto agudo do miocárdio. Basicamente, quando a gente tem um paciente com histórico de hipertensão, com histórico de arteriosclerose, de arritmia cardíaca, de angina, aquela dor a peito no perto. E aí o que acontece? Antes eu tinha um ateroma que tava ali até quietinho, né? Dentro da artéria coronária, uma placa gordurosa que tava ali quietinha, mas aí com pico hipertensivo, com um exercício extenuante ou com uma situação de estresse que esse paciente passou, N motivos, a gente na verdade a literatura nem sabe dizer claramente o que causa. Esse ateroma, ele desloca, forma ali um coágulo, um trombo, e esse trombo migra e acaba entupindo uma artéria coronária. É nesse momento, então realmente é bem rápido esse processo, que a gente tem um infarto agudo. Então é lógico que o coração não vai funcionar de forma adequada. E o problema, docs, é o seguinte: uma vez que o paciente teve infarto agudo do miocárdio, ele pode ter novamente. E como eu já citei aqui, um dos fatores que pode levar ao infarto agudo é o paciente sofrer algum estresse. Adivinha só em que situação a gente tem assim, né, que o paciente pode sofrer um estresse. Aí eu já faço um adendo aqui, né? É assim super fácil, enquanto eu estiver atendendo, o paciente ter um infarto agudo no miocárdio. Não é das intercorrências médicas graves mais comum. Nunca aconteceu comigo e eu atendo muito paciente cardiopata, mas está suscetível, né? Então, isso pode desencadear uma estabilização num paciente que já tem um histórico de infarto agudo. Vai saber o quanto o procedimento odontológico pode estressar ele. Se você ainda não sabe, entra lá no meu site, baixa meu e-book e eu bato mega na tecla do medo do dentista. O medo, a ansiedade do nosso paciente é assim, um dos fatores mais gritantes para levar a todas as intercorrências médicas, incluindo o infarto agudo do miocárdio. Pacientes que têm um histórico de infarto agudo podem tomar medicações específicas, podem ter uma descompensação sistêmica importante. Então, mesmo que a hipótese dele ter um infarto agudo enquanto eu atendo seja muito pequena, a gente tem que saber lidar com as comorbidades, com a situação, com a alteração de saúde que ele tem atualmente. Que é considerado um paciente com infarto agudo recente? Pela literatura, um infarto agudo recente é aquele que aconteceu há menos de um mês. Quando o paciente falar para você que ele teve na semana passada, 15 dias, 3 semanas, um mês, isso é um infarto agudo recente. A partir de um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, quanto mais tempo passar e o paciente se mantém estável, melhor é pra gente. E aqui, ó, eu selecionei para vocês 5 problemas, situações que você tem que se atentar. Primeiro, a gente tem que saber o estresse e a ansiedade dele. O estresse e a ansiedade é um dos principais fatores que pode desencadear um novo episódio. Tanto pode ser esse motivo que já desencadeou o prévio, né, o que ele teve há menos de um mês, e também pode desencadear um novo. Segundo ponto, esses pacientes com certeza têm alterações cardiovasculares prévias. Então é um paciente hipertenso, na grande maioria das vezes, pode ser um paciente diabético também, histórico de angina pectoris, dor no peito, a pressão no peito. Pode ser um paciente que, por causa desse infarto agudo, dependendo da extensão, esse paciente desenvolveu uma insuficiência cardíaca. Eu preciso entender disso, porque muito do meu manejo daqui pra frente vai depender do ponto 1, nível de estresse e ansiedade desse paciente, ponto 2, das comorbidades que ele tem. Não entendeu ainda o que eu tô falando? Entra lá, baixa meu e-book, eu explico certinho no meu e-book o que é, como você avalia o medo, como é que você avalia o paciente, o que é comorbidades. Então corre lá, baixa que era de graça. Terceiro ponto que a gente tem que também ter em mente. Esses pacientes, geralmente, por ser pacientes que têm alterações cardiovasculares, eles fazem uso de beta-bloqueadores. O propanolol, o atenolol, são medicamentos prescritos pelo médico para diminuir aí
a chance de crise hipertensiva, que vai desencadear todos os problemas, incluindo o infarto agudo. Os beta-bloqueadores fazem interação com um dos vasos constritores que a gente mais usa, que é a epinefrina, ok? Então guarda e anota. A epinefrina já não é um vasoconstritor? Pois é, os beta-bloqueadores, eles também fazem uma ação semelhante. Eles fazem uma vasoconstrição periférica. Quarto ponto que a gente também tem que lembrar. Se esse paciente teve um infarto agudo e é bem recente, bem provavelmente o médico prescreveu para ele um antiagregante plaquetário. O mais comum é o AAS. Ele impede, ele dificulta um pouco a formação de coágulo e trombo dentro das artérias. Então isso previne o paciente de ter um novo infarto agudo. Uma vez que meu paciente usa um antiagregante plaquetário, a gente já sabe que tem aí um risco de sangramento durante o meu procedimento. E não é qualquer sangramento, né? Um risco de hemorragia. E o quinto ponto que a gente tem que se atentar na hora de atender aí um paciente que teve um infarto agudo prévio. Um dos tratamentos para esse tipo de patologia são o acesso a esse vaso para tentar melhorar a irrigação do coração. Por exemplo, pode ser feita uma angioplastia, uma plástica nessa artéria ou nesse vaso que teve aí o comprometimento. Pode ser que o médico faça um stent, pega lá tipo como se fosse um caninho e na ponta desse caninho tem como se fosse uma rede. E vai esse caninho até essa artéria do coração e aí o médico expande essa redinha e ela aumenta ali a luz da artéria que está comprometida. Olha que legal. Outra hipótese ali numa terceira situação aí de tratamento, o médico pode fazer uma revascularização do miocárdio. Ou o paciente vai te falar a velha e boa ponte de safena. É aí um procedimento cirúrgico, cardíaco, com o peito aberto, muito mais invasivo. E aí, uma vez que o paciente chega para você e fala que, doutora, eu tenho um stent, ou doutora, eu fiz ali a ponte de safena, pinta aquela dúvida, caramba, mas se teve aí um problema cardíaco, eu tenho ou não que fazer a profilaxia antibiótica antes do procedimento odontológico. Então, uma vez que eu identifiquei os 5 problemas, vamos entender como que a gente lida com esses 5 problemas. Eles são problemas? São, mas tudo tem um jeitinho, o negócio a gente tem que descomplicar, não é mesmo? Então vamos lá descomplicar. Caramba, Pamela, ele fez stent, ele toma AS, não posso usar a epinefrina que você falou agora. O paciente tem ali 3 semanas que teve um infarto agudo. Você é doida, né? Vou atender esse paciente? A literatura aí tá cansada de dizer pra gente, é só a gente dar uma pesquisada rápida no PubMed, que você vai encontrar uma porrada de artigo que vai correlacionar pra você as doenças cardiovasculares com foco de infecção odontológica. O ateroma mesmo, né, um dos motivos aí do paciente ter infarto agudo, tem estudos já que mostram que existem bactérias que vieram lá da doença periodontal ou de abscessos odontológicos que induziram aí a formação de ateroma, causaram inflamação vascular. As alterações bucais vão desencadear alterações sistêmicas. Hashtag boca saudável, corpo saudável. Uma vez que eu trato o foco de infecção, pronto, doc, eu já vou conseguir ajudar pra caramba. Então tenha em mente isso que sim, a gente vai tratar. Um paciente com dor, é impossível não ter uma alteração da pressão arterial dele. Quantas vezes eu já recebi paciente que tem a pressão arterial estável, mas por um processo de dor, infecção, abscesso, já acaba descompensando, ele acaba tendo uma crise hipertensiva, aumenta ali aquele parâmetro de pressão arterial dele. Por quê? Porque ele tá com dor, caramba, que até eu. E aí a gente tem que saber que isso não quer dizer que a gente vai deixar de atender. Pelo contrário, né? Se a gente sabe que a dor tá causando uma instabilidade na saúde do paciente, esse é o nosso momento de agir. Vamos levar em consideração que você pegou aquele paciente que já teve um infarto agudo há mais de um mês, já tem 3, 6 meses que ele teve esse episódio, e aí ele tá fazendo uso de um AS, o paciente passou por um procedimento para instalação de um stent, digamos que ele tenha tudo isso. Dá para fazer uma exodontia no paciente com histórico de infarto agudo? Sim, dá, e você deve fazer. Se essa exodontia é um foco de infecção, é por causa de doença periodontal, é por causa de uma raiz, um dente que não tem como a gente fazer
endo, ou mesmo é uma endo, você precisa fazer aquela endo, faça. Sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer. Qual é o manejo, que pontos que a gente vai ter que ter atenção aí? Você tem que avaliar a ansiedade do seu paciente. Quanto mais ansioso o paciente for, mais chance tem dele desestabilizar. Viu que ele é um paciente ansioso? Não tenha nenhuma dúvida, esse é um paciente indicado para sedação. Midazolam, diazepam, alprazolam, lorazepam, o que você tiver disponível aí e não fazer interação com os medicamentos que ele utiliza. O benzodiazepínico nada mais, nada menos é um ansiolítico, um anti-ansiedade. Então é um medicamento que não vai deixar o paciente ter um pico hipertensivo, vai manter o batimento cardíaco dele mais estável, o paciente vai ficar mais sonolento, mais relaxado, mais tranquilo e a gente tem muito mais segurança para trabalhar. E uma vez que você vai fazer sedação e você tem um paciente com uma certa instabilidade no seu consultório odontológico, pá, coloca na sua mente, monitoração. Monitoração, tá, Cristiano? Eu só quero constar que monitoração é quando a gente tem um monitoramento do coração. Sem dúvida nenhuma, eu vou monitorar esse paciente. Aferir a pressão, conferir batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Pamela, e aí? E esse problema da epinefrina com os beta-bloqueadores? Como é que eu faço? Fácil, facérrimo de resolver. Doc, se você tem no seu consultório apenas um anestésico com epinefrina, né? Você vai limitar o seu atendimento a 2 tubetes, porque o problema da epinefrina é quando ela é usada de forma abusiva ou quando você faz uma infiltração anestésica e entra na corrente sanguínea ali por um vasinho. Aí sim a gente tem uma chance de uma vasoconstrição exacerbada aí e a interação com os beta-bloqueadores. Se você puder escolher o mais indicado para os pacientes com histórico de infarto agudo, vai ser a prilocaína. Se eu sei que a ansiedade e o medo é um dos fatores que desencadeia essas alterações sistêmicas, eu também tenho que lembrar que além da sedação, eu tenho que fazer um bloqueio anestésico eficiente, correto, e um controle de dor pós-operatório, antes do paciente sentir dor. Porque, gente, não adianta nada, doc, você anestesiar, lindo, fez a sedação, lindo. Aí o paciente vai para casa sem uma medicação prévia, até ele comprar, ele acordar da sedação, o paciente já tá com dor. O que adiantou? Aí ele pode ter um problema pós-cirúrgico, né, durante o pós-operatório. Então já faz a medicação para dor antes do procedimento odontológico. Isso já vai ajudar para que quando passar anestesia, tá tudo ok ali, já controlamos os COX da vida, as prostaglandinas da vida e tudo mais. Okay? Se o paciente usa AS, Pamela, a gente tem que suspender. O que a literatura fala pra gente? Não pode, vou reforçar aqui, não precisa, não pode suspender o AS. Por qual motivo vocês acham que o médico vai passar o AS? Esse é um medicamento para prevenir que o paciente tenha novos episódios de infarto agudo. É profilático, é preventivo o AS. Então, é em dose pequena, na maior parte das vezes, é uma dose única, uma vez por dia, 2 vezes por dia no máximo. Se a gente suspende o AS por nossa conta ainda, que é pior, acabou, o paciente tem um risco muito maior de ter infarto agudo. Não há necessidade da gente fazer o paciente passar por esse risco. Ok, Pamela, mas aí vai ter o sangramento, né? Eu vou lá no meio da exodontia, hemorragia. Primeira coisa, um AS profilático não vai levar toda essa hemorragia que você está imaginando. E mesmo que ele utilize um outro medicamento um pouco mais potente, como uma varfarina, por exemplo, quando a gente faz uma hemostasia local efetiva, correta, não tem problema. Você consegue resolver de forma local. Os procedimentos odontológicos em geral não são procedimentos extremamente cruentos, a não ser que você seja um bucomaxilo, que você vai fazer uma cirurgia oral menor. Mas se você vai fazer ali um terceiro molar, que tá tranquilinho ali, não vai fazer tanta incisão, tanto descolamento e tudo mais, faça a hemostasia local, crioterapia, esponja, transamin, enfim, o que você tiver disponível, mas faça a hemostasia local, porque a hemostasia local vai ser mais do que suficiente para conter aí a chance de ter hemorragia. E ó, vou jogar real aqui para vocês. Atendo sempre paciente com AS profilático e eu não tenho hemorragia. Ok, o paciente fez uma cirurgia cardíaca, fez stent, fez a ponte de safena, fez a revascularização do miocárdio, preciso fazer profilaxia antibiótica para prevenir uma endocardite aí, né? O que a American Heart Association fala pra gente? Não precisa você fazer isso. Não precisa nesses casos. A gente vai fazer por outros motivos muito mais graves. Esses
docs? São os manejos que a gente vai precisar fazer para atender um paciente com um histórico de infarto agudo. Não importa se ele tem 2 meses, 3 meses, 1 ano. Lógico que depois de 1 ano, se ele tá bem estável, chances de intercorrência são bem menores. Agora, Pamela, faz 1 mês que o bendito do seu João teve um infarto agudo e ele tá com dor, ele tá com abscesso. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Primeiro a gente vai respirar fundo, ok? E vai lembrar que nós somos dentistas de ação, ok? Hashtag dentistação. Então sim, nós vamos atender. Mas um paciente que tem um infarto agudo recente, com menos de 1 mês, a gente só vai atender, docs, procedimentos de emergência. É uma restauração que ele precisa fazer, precisa instalar um implante, precisa fazer uma gengivoplastia, sei lá. Não é emergência, é eletivo, então você posterga. Espera o paciente completar 3 meses, 4 meses desse episódio, ele se recuperar bem, aí você planeja todos os procedimentos estéticos e que não são emergenciais. Agora, se ele realmente está com dor, com infecção, com abscesso, você vai deixar o paciente nesse estado? Daí sim que as chances dele ter um infarto agudo são muito maiores. E acredite, se você não atender, se você negligenciar esse paciente, não fazer o que tem que ser feito ali, o procedimento emergencial, e ele infartar em casa, a culpa ainda vai ser sua. Se o paciente morrer, vai puxar sua perna de madrugada. Que cuidados que eu vou fazer, Pamela? Todos esses que eu acabei de citar. Cuidado com a hemostasia, cuidado com a interação medicamentosa, o uso exacerbado de vasoconstritor e principalmente sedação. Fazendo manejo, sabendo o que você está fazendo, com segurança, prevenindo aí todos os possíveis problemas, você consegue fazer e consegue ser resolutivo. Então, ficou a pergunta, dá pra fazer exo, Pamela? Mesmo infarto agudo recente? Dá. Se for uma emergência, resolva, doc. Ajuda esse paciente, controle a infecção dele, tire a dor dele, que você vai estar ajudando e não prejudicando. Combinado? Então é isso, doc. Não se esquece de se inscrever no canal. Por que você tem que fazer isso? Porque quando você se inscreve, o YouTube manda pra você toda semana os vídeos novos e você não perde nenhuma dica. E lógico, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente e compartilha com alguém. Manda pra aquele seu colega meio perdido aí pra atender paciente com alteração sistêmica, né, Cris? Nunca se sabe. Compartilhe esse vídeo para quem você considera importante, seu colega de trabalho, colega de faculdade, que com certeza vai ajudar mais gente, tá bom? Semana que vem, você já sabe, aqui no YouTube a gente tem mais um vídeo com mais dicas. Falando sobre o que, Cristiano? Falando sobre o quê? Falando sobre o paciente com alteração de saúde. Então eu te espero aqui. Beijo, Doc!